Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo, estamos na página 20 e eu vou apresentar para vocês aqui os métodos de levantamento topográfico. Então, nós vamos falar hoje, basicamente sobre alguns métodos. Não vamos falar sobre todos, porque são vários métodos, então vai ficar um pouco para a próxima aula. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre alguns desses métodos de levantamento topográfico. Começando aqui pelo método de caminhamento. Na verdade, caminhamento, é um tópico geral. O que seria esse caminhamento? Simples e fácil e objetivo. Veja bem, aqui eu tenho um ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, o que seria o método de caminhamento? Caminhamento, vou instalar o equipamento no ponto A, fazer a determinada ré, num outro ponto. Depois, nossa, ficou horrível isso aqui, tá? Deixa eu só desfazer isso aqui, peraí. Só um minutinho aí. Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Então, o método de caminhamento, vamos supor que eu instalo o equipamento aqui, aí faço a ré, Vamos supor que eu faço a ré aqui. Depois disso, eu faço a visada para cá, Aí eu faço a leitura do ponto B, ponto C, D e E. Vamos supor que aqui no ponto E ocorre uma mudança de direção. Aí vem para cá e para cá. Então, é F, G e H. Então, quando ocorre essa mudança de direção, o que nós precisamos fazer? Muitas das vezes, se eu não tenho condições de fazer a leitura desse mesmo ponto aqui, eu preciso mudar o aparelho. Aí eu vou caminhando ao longo desses pontos. Então, isso é um caminhamento. Esse caminhamento ele pode ser aberto ou fechado. O que é um caminhamento aberto? Eu vou caminhar em linha aberta. Eu não vou fechar essa linha, tá? Eu posso seguir um alinhamento constante, fazendo curvas e tal, mas não vou fechar esse alinhamento. Ou eu posso simplesmente iniciar em determinado ponto, fazer várias voltas e fechar de novo. Caminhamento fechado, ok? Então, são métodos de levantamento por caminhamento. Esse caminhamento ele pode ser através da bússola. Eu posso utilizar a bússola para orientação. Aí, acompanha comigo aí, eu vou mostrar para vocês, tem um videozinho bem rápido, só para você entender aí como é que funciona esse método de caminhamento com a bússola. Então acompanha comigo aí o vídeo da bússola. Nesse vídeo, você vai aprender o básico da bússola. Aconselhamos que você tenha esse instrumento à mão para toda a trilha que fizer, porque ele é confiável, leve e prático. Use sempre uma bússola em placa. Ela é a melhor para se orientar. Primeiramente, vejamos o que é uma bússola. Este é um objeto que permite a você se orientar na Terra, isto é, encontrar a direção do norte, do sul, do leste e do oeste. Ela é composta de uma placa de plástico transparente, com gradações, que é bem útil para medir distâncias em um mapa. O bezel, ou base giratória, tem marcações que vão de 0 a 360 graus. Isso dá direções precisas. Ela também tem uma seta indicativa, paralela às suas laterais, uma agulha imantada, cujo vermelho indica o norte e o branco o sul, e uma base giratória que permite marcar direções. Agora, vejamos como usar uma bússola. Existem duas regras para usar essa simples ferramenta. Coloque sua bússola sobre a palma da sua mão. Isso evita que a agulha fique emperrada, o que distorceria sua indicação. Veja este exercício simples. Coloque a bússola na palma da sua mão e gire a base para que a marca referencial fique exatamente sobre a parte vermelha da agulha. Isso faz com que o norte, o sul, o leste e o oeste estejam bem definidos. Então, de volta, você viu no vídeo aí como é que se utiliza a bússola. Agora nós vamos para a letra B, que é o caminhamento por ângulos de deflexão. Então vamos entender o que é esse ângulo de deflexão. Só pegar um outro material aqui, para nós entendermos aí o que é o ângulo de deflexão. Antes disso, eu esqueci de mostrar para vocês no primeiro vídeo, quando eu falava sobre os métodos de
de levantamento indiretos, os processos, né, indiretos de levantamento, eu acabei esquecendo de mostrar aqui o material que eu tinha separado para vocês, né? Nós vimos esse primeiro slide aqui, onde eu falei a respeito do prisma, né? Estação e prisma. Aí aqui eu tenho um exemplo, né, mais didático, mais fácil de entender, né, o que é esse prisma. Então aqui, ó, a gente tem aqui, né, este ponto, ó, onde eu marquei de vermelho, sei lá, rosa, aqui é a estação. Então, através da estação foi feita uma visada aqui no prisma. Aí essa visada emite, né, o aparelho emite um sinal no prisma e o prisma vai refletir esse sinal novamente para a estação. Então aí só para você entender. E aí aqui, ó, do lado nós temos o prisma comum, esse aqui, né? Fica mais fácil o entendimento seu aí, ó. Geralmente a gente mira aqui no meio para que ele possa refletir. E aqui e aqui nós temos os mini prismas, que são utilizados para pontos em áreas menores, áreas mais baixas, pequenas, que a gente utiliza os prismas pequenininhos, menores, chamados de mini prisma, ok? Então é isso. Aqui, quando eu falei de taquiometria, né? A gente tem o teodolito, a trena e a mira, os instrumentos de taquiometria. E agora vamos então para essa aula de agora, né? Que é os métodos de levantamento, tipos de caminhamento, ângulos de deflexão. Então vamos entender isso aqui, é bem simples, tá? Veja bem, o que seria um ângulo de deflexão? Vamos pensar o seguinte, vamos analisar essa imagem aqui onde eu marquei o X primeiro. Nós temos ali, nessa imagem, uma reta, aqui o aparelho foi montado aqui, correto? Aí foi feito a ré neste ponto aqui, ó. A ré aqui, o aparelho foi zerado, ó, prolongamento zerado. Depois, no caso o operador do equipamento, ele girou esse aparelho aqui, ó, 180 graus, ó, 180 graus, e marcou esse outro ponto aqui. Então, o que ele fez nesse momento aqui? Ele criou um alinhamento, essa linha aqui, ó, ele criou um determinado alinhamento com um ângulo de 180 graus, né? A ré aqui, 0, e aqui marcou um ponto, formando então uma reta, né? Com um ângulo de 180 graus. Beleza. Depois, ele pegou o aparelho, zerado aqui na ré, ele pegou e girou esse aparelho para cá, ó, para fazer a leitura do ponto 2. Então, este ângulo aqui, ó, onde eu estou marcando, vou fazer de outra cor, este ângulo aqui, ó, ele varia de 0 a 180 graus. 0 a 180 graus. Quando forma-se esse ângulo de 0 a 180 graus, paralelo a uma reta, nós temos então o ângulo de deflexão. Então, resumindo, o que é o ângulo de deflexão? É o ângulo formado entre uma reta principal, onde está marcado, né, o ponto de ré, e o próximo ponto de vante. Aqui, ó. Então, entre ré e vante, nós temos a formação aqui de um ângulo. E este ângulo vai variar de 0 a 180 graus, que é chamado ângulo de deflexão. Vamos observar aqui na figura da esquerda, onde eu marquei o X, um outro exemplo. A gente tem aqui a estação nesse ponto, aqui foi feito o vante no ponto B, e aqui a ré, né? Primeiro a ré. Então foi feita uma ré, aqui, ó, a ré está em vermelho aí, e a vante em verde. Então, o ângulo formado entre a linha de ré e a linha de vante é o ângulo de deflexão. E ele vai variar de 0 a 180. Por que ele vai variar de 0 a 180? Vamos imaginar o seguinte, ó. Se essa reta aqui continuar para cá, ó, e nós marcarmos um outro ponto mais para cá, mais no cantinho aqui, nós vamos ter aqui, então, essa reta aqui formando um ângulo de 180 graus aqui, ó. 180 graus aqui, ok? É metade de uma volta. Então, se a gente continuar fazendo a abertura desses ângulos aqui, ó,
para cá, para cá, para cá, até formar 180 graus, então nós temos um ângulo de deflexão. Ele trabalha de 0 a 180 graus. Por que tem isso aqui, ó, 0, H2, H3? Porque foram lidos vários pontos na mesma sequência, ó. Por isso, ok? Então, o ângulo de deflexão é isso. São formas de fazer levantamento, ok? Então, vamos retornar para um outro exemplo. Caminhamento, então, vimos caminhamento por bússola, caminhamento por ângulos de deflexão, agora caminhamento por ângulos horários, internos e externos. Então, vamos lá de novo, um outro material aqui, e fica mais fácil a ilustração, né? Próximo slide. Métodos de levantamento, tipos de caminhamento, ângulos horizontais internos. Então, aqui é bem simples o entendimento. Por quê? Nós vamos formar uma figura geométrica, né? O terreno, a área que vai ser medida, e sempre vamos trabalhar com ângulo interno. Quando esse levantamento é feito com ângulo interno, ó, só com ângulo interno. Só fazendo a leitura dos ângulos internos. Na hora de fazer o cálculo, a gente tem um determinado procedimento. A gente tem uma fórmula aqui embaixo, ó. Então, aqui, se você observar, ó, a somatória dos ângulos horizontais internos é igual a 180 vezes n menos 2. O que é este n? Este n é o número de pontos. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos, vamos contar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos 6 vértices ali, ou 6 ângulos internos, né? Então, para fazer o somatório desses ângulos, nós teríamos 180 vezes o número de vértices, 6 menos 2, para a gente fazer esse cálculo, né? Depois nós vamos ver um exemplo prático disso. Então, no momento agora, o principal é conhecer os métodos de levantamento. Então, você já sabe que tem um método de levantamento através da bússola, né? Um método superficial, mais é para posicionamento. O método de caminhamento, não, primeiro, caminhamento com a bússola, o segundo, caminhamento por ângulos de deflexão, né, que ele varia de 0 a 180. O terceiro, caminhamento fazendo o levantamento dos ângulos internos. Quando, lembrando, pessoal, quando nós temos aqui uma poligonal fechada, né? Beleza, então vamos agora para a análise do ângulo externo. É a mesma coisa, porém, aqui nós vamos considerar o ângulo externo. Neste caso, todo o levantamento é feito utilizando, então, só os ângulos de fora, ó, só os ângulos externos. Nenhum ângulo interno. Aí a fórmula já modifica, a fórmula já é outra. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, aqui, ó, desculpa aí, saiu. Voltando aqui. Ixi, agora saiu tudo aqui. Espera aí. Vou pegar aqui novamente, abrir. Só um minutinho aí aqui. Esse aqui ficou um pouquinho fora. Então, olha só. O somatório do ângulo externo é igual a 180. Tá bem no cantinho aqui embaixo, tá, pessoal? Não tem como eu marcar aqui, deixa eu ver. Não. Porque se eu marcar aqui, escrever, vai tampar para vocês. Mas bem no finalzinho aqui embaixo, né, da figura, observa aí, né, a canetinha, ó, a bolinha circulando aí. Então, a gente tem o somatório do ângulo externo, ele é igual a 180 graus vezes n mais 2. Então, número de vértices mais 2. Então, depois nós vamos fazer exemplos práticos disso aí. Eu vou voltar a lembrar essa matéria. Então, até agora nós vimos caminhamento por bússola, caminhamento por ângulos de deflexão, variando de 0 a 180, caminhamentos utilizando o ângulo interno e o ângulo externo. Então, voltando na nossa apostila. E por último, caminhamento pelos azimutes acumulados, né? Para a gente fechar essa aula de hoje, caminhamento por azimute. Então, o último slide aqui, para a gente finalizar essa parte teórica da aula, então.
Aqui, ó, nós temos então o caminhamento por azimuth. O que é esse caminhamento por azimuth? Vamos entender o seguinte, ó, para você, né, ficar fácil o entendimento aí e te direcionar de forma mais tranquila. Vamos analisar comigo aqui, ó, ponto norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais aí. O azimuth, ele é o ângulo que utiliza como referência o norte. O zero é norte. Então, considerando esse alinhamento aqui, ó, norte e sul, né, a linha norte, nós vamos partir aqui, ó, vou mudar as cores aqui para vocês irem acompanhando comigo aí. Vamos começar aqui com a cor azul. Partindo então do ponto norte, onde eu marquei o ponto, fiz a leitura de um determinado ângulo aqui, ó, o ângulo 1. Então esse azul aí, ó, o ângulo 1, vamos supor que seja 45 graus. Então, vamos supor que ao traçar essa reta aqui, ó, vamos supor que eu fizesse a marcação de um ponto aqui, com esse ângulo de abertura de 45 graus. Vamos supor que eu tenha aqui, sei lá, um projeto, um lote nessa área aqui, ó. Então, este lote, ele está localizado a 45 graus do norte. Então, é uma referência que eu tenho, considerando aí o azimuth, ok? No exemplo 2, vou fazer de verde. No exemplo 2, é o ponto 2 aqui, ó, partindo do norte, eu tenho essa linha aqui, ó, ponto 2. Esse ponto 2, vamos colocar aqui para cá, né? Vamos supor que eu tenha aqui, então, um determinado projeto aqui, né? Neste ponto. Este ponto aqui, 90 mais 45 graus. Então, nós temos aí quanto? 135 graus. Então, 135 graus. Se um determinado projeto está aí, esse verde, então significa que ele está do norte, ele está no sentido horário, ele está aí a 135 graus. Claro, pessoal, estou colocando de forma bem superficial, não estou pondo minutos, segundos, estou explicando de uma forma mais superficial e para ficar fácil o entendimento aí para vocês, ok? Então vamos lá, agora de cor laranja, a próxima linha, próximo ponto é esse aqui, né? Vou ficar um pouquinho torto aqui. Então, o 3. Então, esse alinhamento 3 aqui, ó, determinado projeto aqui nesse ponto, ó. Então, neste caso aí, lembrando que essa linha vermelha que está descendo aqui, 180 graus mais 45, né? Então, 180 mais 45, daí 225, né, pessoal? 225 graus. Então, 3, 225 graus. Ó, a aula aqui, ela não é ao vivo para vocês, né? Mas não decorei nada, pessoal. Então, aqui é só mesmo pondo conhecimento aqui, sendo gravado em vídeo, ok? Então, se eu falar um ângulo desse aí errado aí, vocês me corrijam depois fazendo o favor, ok? Não fiz cálculo nenhum antes, não fiz nada antes. Estou fazendo aqui, interpretando junto com vocês, de forma bem espontânea mesmo, ok? Então, nós temos aí 180 mais 45 graus, nós temos aí 225 graus. Então, 225 graus de distância aí do norte, ok? Bom, seguindo então, vou fazer agora em azul, roxo, né? Se fosse um roxo aqui. Vai ficar um pouquinho torto aqui para mim fazer na tela aqui, é um pouquinho complicado, que a mão treme. Mas esse aqui é o ponto 4, né? Ponto 4 aqui, ó. Então, o ponto 4, nós temos aí 270 graus mais 45. Então, nós vamos ter aí, no ponto 4, 315 graus. É isso? 70 mais 30, 300 mais 15, 315 graus. Então, o azimuth é uma referência em relação ao norte. Beleza, pessoal? Então, com isso aí nós finalizamos, né? Nós vimos hoje, então, os processos de levantamento indireto e os métodos de levantamento por caminhamento. Bússola, ângulos de deflexão,
ângulos internos e externos e o azimuth. Beleza? Então finalizamos aí.